Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Gabinete. Aqui quem fala é o Hugo. Eu já peço desculpas de antemão se vocês estiverem ouvindo um barulho de fundo. Eu vou tentar aqui na edição do vídeo diminuir esse ruído de fundo aqui, mas é porque a cidade está especialmente barulhenta hoje, seja helicóptero, seja buzina de carro e todo tipo de balbúrdia que acontece numa cidade de médio ou grande porte. E se vocês estiverem ouvindo barulho de ventilador de fundo, também me desculpe por isso, mas é porque está um calor terrível aqui e os tempos não tão fáceis para que eu fique direto com o ar-condicionado ligado. Então é isso, vamos no vídeo de hoje dar continuidade à leitura de Opiniões Massas de Gabriel Tarde. No último vídeo, que foi a parte 5, que inclusive eu postei há não muito tempo, eu encerrei a leitura aqui na página 40, no final desse parágrafo aqui onde tem uma marcação, e vamos dar continuidade a esse próximo parágrafo aqui. Peço por gentileza que você pegue o seu livro para que a gente possa acompanhar juntos a leitura. Vamos ver se nesse vídeo, se não nesse, no próximo, a gente encerra finalmente esse capítulo, que vai até a página 50 e pouquinho. Deixa eu dar uma conferida aqui. 52, acho que é um pouco mais para frente. Acho que é aqui na 57. Então faltam 17 páginas, eu acredito que esse talvez fique um pouco longo se eu ler 17 páginas. Então vamos ver se a gente faz em dois para encerrar. Uma de 10, um vídeo de 10 páginas e outro de 7, ou então alguma coisa próxima disso. Vamos lá. As multidões manifestantes ocupam a posição intermediária entre as multidões mais ou menos passivas de que acabamos de falar e as multidões ativas. Quer manifestem sua convicção, quer sua paixão amorosa ou odiosa, alegre ou triste, é sempre com o exagero que lhes é próprio. Pode-se notar nelas duas características que têm algo de feminino: um simbolismo marcadamente expressivo, unido a uma grande pobreza de imaginação na invenção desses símbolos, sempre os mesmos e insaciavelmente repetidos. Levar em procissão estandartes e bandeiras, estátuas, relíquias, às vezes cabeças cortadas na ponta de uma lança, fazer ouvir vivas ou vociferações, cânticos ou canções, é mais ou menos tudo o que souberam inventar para a expressão de seus sentimentos. Mas, embora tenham poucas ideias, apegam-se muito a elas e não se cansam de proferir os mesmos gritos, de recomeçar a mesma passeata. Também os públicos, chegando a um certo ponto de excitação, tornam-se manifestantes. Não são apenas de uma maneira indireta pelas multidões que nascem deles, mas sim, antes de mais nada e diretamente, pela influência arrebatadora que exercem sobre aqueles mesmos que os puseram em movimento e que não podem mais retê-los, pelas torrentes de lirismo ou de injúrias, de adulação ou de difamação, de delírio utópico ou de furor sanguinário que fazem brotar da pena de seus publicistas obedientes, transformados de mestres em servos. Assim, suas manifestações são bem mais variadas e mais perigosas que as das multidões, e é deplorável o gênio inventivo que se consome certos dias em mentiras engenhosas, em histórias forjadas, desmentidas a todo instante, ressurgindo a todo instante, pelo simples prazer de servir a cada público o prato que ele deseja, de exprimir o que ele julga verdadeiro ou o que ele quer que seja verdadeiro. Só a título de esclarecimento, Lenilson, aproveitando aqui, Lenilson, agradeço suas palavras nos comentários dos vídeos. Obrigado por acompanhar o canal e deixo registrado aqui que se você fizer qualquer leitura dentro do campo das ciências humanas e sociais, eu vou ter o maior prazer de acompanhá-lo. Foi você, Lenilson, que fez esse comentário sobre as marcações nos livros, né? Como eu falei, muitos dos livros, a maioria dos livros que eu tenho, eles têm marcações, só que essas marcações são misturadas. Muitas são minhas, outras são do antigo dono, já que eu compro praticamente a totalidade dos meus livros eu compro em sebo, então é muito comum já eles terem marcações. E quanto mais marcado está um livro, mais barato ele é no sebo. Então, muitas vezes, para economizar, para comprar um livro mais barato, eu prefiro
comprar com a marcação mesmo. E a marcação, ela tem uma singularidade, uma característica que eu acho muito, muito especial, que é a seguinte: muita gente acha que o livro marcado é uma espécie de um defeito, né? Não, o livro marcado está marcado, vamos comprar o livro limpinho, um livro novo, um livro em estado de conservação o mais próximo possível de quando ele foi fabricado. Mas, na verdade, um livro marcado, ele possui uma história, que é a história das mãos nas quais ele passou, né? Então, se um livro tem uma marcação, muitas vezes eu me pergunto por que a pessoa que leu esse livro marcou aquela passagem, o que ela viu de especial naquilo, que tipo de anotações e de reflexões ela imprimiu no livro. Então isso carrega uma história. Então eu acho particularmente interessante quando eu pego um livro e ele tem anotações aqui embaixo, aqui em cima. Muitas vezes os antigos donos compartilham perguntas que me fazem refletir sobre o próprio livro. Então eu acho muito mais interessante comprar um livro com marcação, duplamente interessante, né? Economicamente interessante e intelectualmente interessante também, porque ali tem uma história de reflexões. Então, é como eu estava dizendo, assim, a grande parte dos meus livros, por essas duas características, tem marcações mesmo. Mas, por outro lado, muitas delas são minhas mesmo, são eu que marco. No caso, essa aqui, principalmente onde tem, né, o post-it, essa que eu sei que é minha, provavelmente essa é minha também, acho que seja minha, mas tem outras que não são, né, algumas mais a lápis, outras em caneta de outra cor. Eu sei que foram do antigo dono. Mas enfim, fiz esse parênteses aqui porque o Lenilson fez a pergunta, fez esse comentário num vídeo anterior que eu postei. Mas vamos lá. Chegamos às multidões atuantes. Mas o que é que as multidões podem realmente fazer? Percebo que são capazes de fazer, de destruir, mas o que podem produzir com a incoerência essencial e a falta de coordenação de seus esforços? As corporações, as seitas e as associações organizadas são tanto produtoras quanto destruidoras. Na Idade Média, grupos se formavam para construir pontes. Os monges do Ocidente desbravaram regiões, fundaram cidades. Os jesuítas fizeram, no Paraguai, a mais curiosa experiência de vida falansteriana já tentada com sucesso. Corporações de pedreiros edificaram a maior parte de nossas catedrais. Mas é possível citar uma casa construída por uma multidão, uma terra desbravada e lavrada por uma multidão, uma indústria qualquer criada por uma multidão? Aqui, indústria está se referindo exatamente a um prédio industrial onde se produz em larga escala algum tipo de produto, né? Aqui eu imagino que ele esteja usando a palavra indústria no sentido de um empreendimento, um esforço coletivo, não necessariamente uma indústria como a gente entende, né? Para algumas poucas árvores da liberdade que elas plantaram, quantas florestas incendiadas, mansões saqueadas, castelos demolidos. Para um prisioneiro popular que às vezes libertaram, quantos linchamentos, quantas prisões arrombadas por multidões americanas ou revolucionárias, a fim de massacrar prisioneiros odiados, invejados ou temidos. Pode-se distinguir as multidões ativas em multidões de amor e multidões de ódio. Mas a que obra realmente fecunda as multidões amorosas dedicam sua atividade? Não se sabe o que há de mais desastroso. Ódios ou amores, execrações ou entusiasmos da multidão. Quando vocifera, tomada de um delírio canibal, ela é horrível, não resta dúvida. Mas, quando se arroja, adoradora, aos pés de um de seus ídolos humanos, desatrela sua carruagem, ergue-o em triunfo nos ombros. Na maioria das vezes, é um semilouco como Masaniello, um animal, depois eu vou verificar quem está falando aqui. Um animal feroz como Marat, um general charlatanesco como Boulanger, imagino que seja a pronúncia, que é o objeto de sua adoração, mãe das ditaduras e das tiranias. Aliás, vou ler essa parte aqui de novo, porque teve nomes próprios, eu parei a leitura. Quando vocifera,
Tomada de um delírio canibal, ela é horrível, não resta dúvida. Mas, quando se arroja, adoradora, aos pés de um de seus ídolos humanos, desatrela sua carruagem, ergue-o em triunfos nos ombros, na maioria das vezes é um semilouco como Masaniello, um animal feroz como Marat, um general charlatanesco como Boulanger, que é o objeto de sua adoração, mãe das ditaduras e das tiranias. Mesmo quando cinge de ovações delirantes, um herói nascente como Bonaparte, ao regressar da Itália, ela só pode preparar seus desastres pelo excesso de orgulho que suscita nele e que fará seu gênio rebentar em demência. Mas é sobretudo um Marat que ela dedica todo o seu entusiasmo. A apoteose desse monstro, o culto prestado a seu coração sagrado, exposto no panteão, é um exemplo gritante do poder de cegueira mútua, de mútua alucinação, de que os homens reunidos são capazes. Nesse arrebatamento irresistível, a covardia teve sua parte, mas certamente bem pequena, e como que afogada na sinceridade geral. Apresso-me a dizer, porém, que há uma variedade das multidões de amor muito difundida que desempenha um papel social dos mais necessários e salutares, servindo de contrapeso ao mal efetuado por todas as outras espécies de ajuntamentos. Refiro-me à multidão de festa, à multidão de alegria, à multidão espontaneamente amorosa, embriagada apenas pelo prazer de se reunir por se reunir. Aqui, apago prontamente o que há de materialista e estreito no que afirmei mais acima sobre o caráter improdutivo das multidões. Por certo, nem toda a produção consiste em construir casas, em fabricar móveis, roupas ou alimentos. A paz social, a união social conservada pelas festas populares, pelas quermesses, pelos folguedos periódicos de toda uma aldeia ou toda uma cidade, onde toda dissidência se dilui momentaneamente na comunhão de um mesmo desejo, o desejo de se ver, de se pôr em contato, de simpatizar. Essa paz, essa união, são produtos não menos preciosos do que todos os frutos da terra, do que todos os artigos da indústria. Mesmo as festas da Federação, em 1790, calmaria tão breve entre dois ciclones, tiveram uma virtude passageira de pacificação. Acrescentemos que o entusiasmo patriótico, outra variedade de amor e de amor de si, do si coletivo, nacional, também com frequência inspirou generosamente as multidões e, se não lhes fez jamais ganhar batalhas, teve por efeito, às vezes, tornar invencível o ânimo dos exércitos por elas exaltados. Aqui uma pergunta: mesmo as multidões que efetivamente destroem alguma coisa, por exemplo, saqueiam, agridem, ainda que não explicitamente elas estejam construindo alguma coisa, como por exemplo erigindo um prédio ou mesmo ali festejando coletivamente, mesmo essas que destroem, elas não teriam, pelo menos cognitivamente, pelo menos na cabeça delas, a vontade de destruir para construir. Quer dizer, a ideia de construção, de renovação, ela não estaria no horizonte também dessas massas que se reúnem para, a princípio, num primeiro momento, destruir? Esquecerei, por fim, depois das multidões de festa, as multidões de luto, as que acompanham, sobre a opressão de uma dor comum, o enterro de um amigo, de um grande poeta, de um herói nacional. Também estas são enérgicos estimulantes da vida social. E é sentindo junto essas tristezas, como essas alegrias, que um povo se habilita a formar um único feixe de todas as vontades. Vou ler esse parágrafo de novo aqui e só um comentário sobre o que eu falei também. É claro que eu não estou... A gente tem que levar em conta que isso aqui é um livro datado, né? Um livro de virada de século XIX para o século XX. Então, as questões que eu estou colocando não é nenhum tipo de forma de anacronismo, porque a gente está falando de uma época específica, mas estão simplesmente refletindo sobre conjunturas e problemas que atravessam as nossas vidas no presente. E, claro, reflexões de uma maneira mais geral também, mas não necessariamente dizendo que o autor aqui tinha que pensar nisso, ou que ele desconsiderou tal coisa, apontando uma possível falha. Não se trata disso. Lendo de novo aqui. Esquecerei, por fim, depois das multidões de festa, as multidões de luto,
as que acompanham sob a opressão de uma dor comum, o enterro de um amigo, de um grande poeta, de um herói nacional, também estas são enérgicos estimulantes da vida social, e é sentindo junto essas tristezas como essas alegrias que um povo se habilita a formar um único feixe de todas as vontades. Em suma, eu sei que essa setinha aqui é minha. Em suma, as multidões estão longe de merecer, em seu conjunto, o mal que lhe atribuíram e que eu mesmo eventualmente apontei. Se pusermos na balança a obra cotidiana e universal das multidões de amor, sobretudo das multidões de festa, junto com a obra intermitente e localizada das multidões de ódio, será preciso reconhecer com toda a imparcialidade que as primeiras contribuíram muito mais para tecer e estreitar vínculos sociais do que todas as segundas para dilacerar em alguns pontos esse tecido. Suponha-se um país onde não houvesse jamais tumulto ou agitação odiosa de nenhuma espécie, mas onde, ao mesmo tempo, as festas públicas, as manifestações alegres da rua, os entusiasmos populares fossem desconhecidos. Esse país insípido e incolor será seguramente bem menos impregnado do sentimento profundo de sua nacionalidade do que o país mais agitado do mundo por distúrbios políticos, por massacres inclusive, mas que, no intervalo desses delírios, como Florença na Idade Média, conservou o hábito tradicional das grandes expansões religiosas ou profanas, da alegria incomum dos jogos, procissões, cenas carnavalescas. As multidões, portanto, os ajuntamentos, os acotovelamentos, os arrebatamentos recíprocos dos homens são muito mais úteis do que prejudiciais ao desdobramento da sociabilidade. Mas aqui, como em toda parte, o que se vê impede de pensar no que não se vê. Daí, certamente, a severidade habitual do sociólogo para com as multidões. Talvez aqui ele esteja se referindo a outros autores mais ou menos da mesma época dele, em que analisavam muito pejorativamente os agrupamentos humanos localizados num mesmo espaço, como por exemplo é o caso da multidão, efetivamente, para manifestar sobre alguma coisa, e aí a consequência, como por exemplo a violência, as pilhagens, etc., elas acabaram provocando uma série de análises pejorativa desse tipo de agrupamento aqui. Isso, inclusive, a gente pode ver num outro vídeo com outras leituras também, que inclusive eu já propus aqui num vídeo anterior. Os bons efeitos das multidões de amor e de alegria se ocultam nas obras do coração, onde subsiste longamente, após a festa, um acréscimo de disposição simpática e conciliadora, que se traduz de mil formas, despercebidas nos gestos, nas palavras, nas relações da vida cotidiana. Ao contrário, a obra antissocial das multidões de ódio atinge todos os olhos, e o espetáculo das destruições criminosas que elas praticaram sobrevive-lhes por muito tempo para fazer execrar sua memória. Poderei eu agora falar dos públicos atuantes, sem abusar das metáforas? O público, essa multidão dispersa, não é essencialmente passivo? Em realidade, quando é elevado a um certo tom de exaltação, do qual seus publicistas são advertidos por seu hábito cotidiano de auscultá-lo, o público age por eles, assim como manifesta por eles, impõe-se aos homens de Estado que se tornam seus executores. Isso é o que se chama poder da opinião. É verdade que ela atesta sobretudo a de seus condutores, que a puseram em movimento. Mas, uma vez suscitada, essa opinião os arrasta por caminhos que não previram. Assim, a ação dos públicos é, antes de tudo, uma reação, formidável às vezes, contra seu publicista, que sofre as consequências das excitações por ele provocadas. Aliás, é uma ação inteiramente espiritual, como a própria realidade do público. Tal como a das multidões, ela é inspirada pelo amor e pelo ódio, mas, diferentemente daquela, possui com frequência, quando o amor a inspira, uma eficácia de produção direta, por ser mais refletida e calculada, mesmo em suas violências. O bem que ela faz não se limita ao exercício diário da simpatia social dos indivíduos, excitada pelas sensações cotidianamente renovadas de seu contato espiritual. Ela suscitou algumas boas leis de mútua assistência e de piedade,
Embora nada tenham de periódico e de regulado pela tradição, as alegrias e os sofrimentos do público possuem, mesmo assim, como as festas da multidão, o dom de abrandar as lutas e pacificar os corações. E é preciso abençoar a imprensa frívola, não digo pornográfica, quando ela mantém o público num bom humor mais ou menos constante, favorável à paz. Quanto aos públicos de ódio, conhecemo-los também, e o mal que fazem ou que fizeram é bem superior aos danos praticados pelas multidões furiosas. O público é uma multidão bem menos cega e bem mais duradoura, cuja raiva mais perspicaz se acumulou e se sustenta durante meses e anos. Assim, surpreende-me que, após ter se falado tanto dos crimes da multidão, nada se tenha dito dos crimes do público. Pois, seguramente, há públicos criminosos, ferozes, ávidos de sangue, como existem multidões criminosas. E, se a criminalidade dos primeiros é menos aparente que a das segundas, quão mais real ela é, quão mais refinada, mais profunda, menos excusável. Mas, geralmente, só se dá atenção aos crimes e delitos cometidos contra o público, às mentiras, aos abusos de confiança, às fraudes numa escala imensa de que ele é a miúde vítima de parte de seus inspiradores. Deve-se dizer o mesmo dos crimes e delitos cometidos contra a multidão, e que não são menos odiosos, nem talvez menos frequentes. Mente-se nas assembleias eleitorais, compram-se seus votos com promessas falaciosas, com compromissos solenes que se está decidido a não cumprir, com calúnias difamatórias que se inventam. E é mais fácil enganar as multidões que os públicos, pois o orador que delas abusa geralmente não tem contraditor, ao passo que os diversos jornais funcionam a todo instante como antídotos uns dos outros. Seja como for, do fato de que o público possa ser a vítima de um verdadeiro crime, segue-se que ele próprio não possa ser criminoso? É uma excelente pergunta, sobretudo nos tempos atuais, com a internet e as redes sociais. Uma vez que tratamos dos abusos de confiança de que o público é objeto, abramos um parêntese para observar o quanto a noção inteiramente individualista de vínculo de direito, tal como os juristas sempre a compreenderam, é insuficiente e requer ser remodelada para responder às mudanças sociais que o nascimento e o crescimento dos públicos produziram em nossos usos e costumes. Para que haja vínculo de direita, pelo efeito de uma promessa, é preciso, segundo as ideias admitidas até aqui, que ela tenha sido aceita por aquele ou aqueles a que se dirige, o que supõe uma relação pessoal entre eles. Isso era válido antes da palavra impressa, quando a promessa humana não ia muito mais longe que a voz humana, e considerando os limites estreitos do grupo social com o qual se mantinham relações de negócios, sendo o cliente sempre pessoalmente conhecido do fornecedor, o donatário do doador, o devedor do credor, o contrato bilateral possa assumir a forma eminente e quase exclusiva de obrigação. Mas, depois dos progressos da imprensa, é cada vez menos com determinadas pessoas e cada vez mais com coletividades que mantemos relações de todo gênero, coletividades às quais nos dirigimos através do jornal, com as quais nos prometemos comercialmente através de anúncios, politicamente através de programas. A infelicidade é que tais compromissos, mesmo os mais solenes, são simples vontades unilaterais, não atadas pela reciprocidade de vontades simultâneas, simples promessas não aceitas nem suscetíveis de aceitação e, como tais, desprovidas de qualquer sanção jurídica. Nada mais próprio para favorecer o que poderemos chamar de banditismo social. Pode-se, todavia, afirmar, quando se trata de uma promessa feita a uma multidão, que é difícil sancioná-la juridicamente em razão do caráter essencialmente passageiro da multidão, que se reúne apenas por um instante e nunca é a mesma. Citaram-me um candidato a deputado
que, perante 4.000 pessoas, havia jurado retirar-se da segunda fase de escrutínio se obtivesse menos votos que seu concorrente republicano. Ele teve menos votos, com efeito, mas não se retirou e acabou eleito. Eis o que é capaz de encorajar os charlatães políticos. E admito que, no caso, se recuse consagrar em direito o efeito dessa promessa, pelo fato de que, uma vez dissipada a multidão, não há mais ninguém, mesmo tendo feito parte dela, que possa pretender representá-la, agir em seu nome. Mas o público é permanente, e não vejo por que, após uma informação sabidamente enganosa ter sido publicada como verdadeira, os leitores confiantes que foram levados a alguma especulação infortunada, a algum desastre financeiro por essa mentira artificiosa, interessada, venal, não teriam direito de citar em justiça o publicista tratante que os enganou, a fim de fazê-lo reparar seus danos. Talvez, então, o caráter público de uma mentira, em vez de, como agora, ser uma circunstância atenuante ou absolutória, fosse visto como agravante tanto mais forte quanto mais numeroso o público enganado. É inconcebível que um escritor que teria escrúpulo de mentir na vida privada, minta impudentemente, voluntariamente, a 100.000, 150.000 pessoas que o leem, e que muita gente saiba disso e continue a tê-lo por um homem de bem. Vou até ler essa parte final aqui antes de encerrar esse vídeo. É inconcebível que um escritor que teria escrúpulo de mentir na vida privada, minta impudentemente, voluntariamente, a 100.000, 150.000 pessoas que o leem, e que muita gente saiba disso e continue a tê-lo por um homem de bem. Então, vamos encerrar aqui na página 48. Na próxima, vamos encerrar esse capítulo. E é isso. Obrigado pela sua paciência, pela sua atenção e até lá.